Estamos no Maio Roxo, um mês dedicado à conscientização sobre o lúpus, uma doença reumática crônica de origem autoimune. A gente vai entender a importância do diagnóstico precoce para promover qualidade de vida para essas pessoas. Com o médico reumatologista Gleidson Jerônimo da Silva, já está conosco aqui online. Dr. Gleidson, bom dia, seja bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia, Marina. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês. Maravilha. Vamos começar então, Dr. Gleidson, explicando para o pessoal de casa o que é o lúpus. Bom, o lúpus é uma doença autoimune em que o nosso organismo, por alguma razão, ele decide destruir-se ou autodestruir-se, vamos dizer assim. Ele tem duas grandes manifestações ou duas grandes pernas. Ele pode ter uma apresentação específica da pele, que a gente chama de lúpus cutâneo, e aí o organismo ele vai começar a produzir manchas ou erosões ou lesões na pele, e feito o diagnóstico a gente vai promover o tratamento. Outra apresentação do lúpus é uma apresentação que a gente chama de sistêmica, quando órgãos internos, como rins, pulmão, coração, cérebro, são acometidos pela doença lúpica, um processo de autodestruição, e que essa doença só para se nós não fizermos intervenções medicamentosas com a morte da pessoa. É como se fosse uma determinação de autodestruição do organismo. Nessas duas apresentações, cutâneas, que vai promover muitas lesões de pele, ou sistêmicas, quando a gente vai observar essas alterações de órgãos internos. Doutor, qual a origem dessa doença? Tem fatores genéticos que influenciam, fatores ambientais? Tem, todos nós chamamos assim, nós dizemos da seguinte forma, que não é quem quer que pode ter lúpus, precisa ter uma predisposição genética, como se fosse uma chave que permitisse essa pessoa desenvolver essas falhas do sistema imunológico. Entretanto, só ter a chave, a fechadura, vamos dizer assim, não faz com que você abra a porta. Você precisa ter a chave. E aí são os fatores ambientais que fazem com que haja o gatilho de início dessa doença. Então, nós temos que ter um mix aí de fatores genéticos e de fatores ambientais para o desenvolvimento da doença. E quais seriam esses fatores ambientais, doutor? Bom, são diversos, Marina. A gente ainda não pode discriminar todos. Além dos fatores que alguns já são muito conhecidos, como, por exemplo, a exposição solar, e a gente sabe que a exposição aos raios ultravioleta faz com que faça alterações no DNA e permitam o desenvolvimento da doença lúpica. Exposição ao cigarro e ao álcool também são fatores importantes. Alguns vírus também são relacionados em alguns trabalhos como fatores predisponentes para o desenvolvimento da doença lúpica, mas isso não está necessariamente provado, apesar de a gente ter algumas situações específicas, não é uma coisa rotineira. Entretanto, o álcool, o cigarro e os raios ultravioleta, esses já são fatores ambientais bastante estabelecidos. Doutor, e quais são os primeiros sintomas da doença? Como eu te disse, que nós vamos ter a apresentação de duas formas. Uma primeira apresentação uma apresentação da doença é a apresentação cutânea. E aí vão começar a surgir vermelhidões ou eritema, que a gente chama de eritemas, na região do colo da pessoa, que é uma área exposta ao sol, no rosto, que é uma área exposta ao sol, mãos. Então, geralmente, a gente começa a ver lesões cutâneas nessas áreas expostas ao sol, quando o lúpus tem a sua apresentação cutânea. Quando a apresentação é uma apresentação orgânica, aí os sintomas são muito variados. Por exemplo, o paciente pode apresentar como lúpus começando só no sistema nervoso central. Então, a gente vai ver derrame, a gente vai ver enxaqueca, a gente pode ver crises convulsivas, como o início da apresentação. Se a apresentação for nos rins, a gente vai ver o paciente inchando, com perda de proteína pela urina. Se a apresentação for no coração, a gente pode observar presença de arritmias, presença de outras manifestações cardíacas. Então, depende muito da forma como ela apresenta. De uma maneira em geral, é uma doença inflamatória. Então, o paciente vai apresentar alguns sintomas muito característicos, como, por exemplo, febre, queda do estado geral, emagrecimento, fraqueza importante, muitas vezes dor nas juntas, dores musculares. Esse é o momento inicial em que você vai procurar assistência médica e aí o colega vai poder fazer, num atendimento inicial, fazer uma suspeição de uma doença inflamatória, colher os exames e indicar ou encaminhar para o especialista poder conduzir.
Ah, certo. E aí sim é feito o diagnóstico, né, doutor? Fala um pouquinho pra gente sobre esse diagnóstico e a importância de ser feito o mais rápido possível, né? O chamado diagnóstico precoce. Isso é essencial, Marina. Para que a gente possa pensar sobre isso, a gente vai pensar o seguinte: os critérios que a gente chama em lúpus, os critérios internacionais, são critérios classificatórios. O que quer dizer isso? Eu tenho que ter alguns sinais clínicos e laboratoriais que me permitam fazer uma classificação desse paciente como sendo portador de lúpus. Entretanto, só o especialista vai poder fazer esse diagnóstico. Então, na iminência de sintomas como eu coloquei, febre, queda do estado geral, emagrecimento, dor nas juntas, procure o especialista, faça os exames. Exames realizados, a gente faz o diagnóstico e aí nós vamos fazer o que a gente chama de rastreio. O que quer dizer isso? Eu vou investigar toda a pele desse paciente, rim, fígado, coração. Vamos fazer um check-up completo e verificar quais órgãos estão sendo acometidos por essa doença e, a partir daí, propor as linhas de tratamento que vão trazer a melhora e a recuperação desse indivíduo. Então, quanto mais precoce eu faço o diagnóstico, menores são as lesões de órgãos, menores são as lesões de pele, menor é o acometimento do rim e melhor esse paciente tem qualidade de vida. Entendi. E o lúpus pode, então, causar problemas em outras partes do nosso corpo, então, do nosso organismo, doutor? Como a visão, por exemplo, pode ser influenciada por essa doença? Sim, com certeza. A gente tem as manifestações oftalmológicas do lúpus, e aí elas podem passar desde uma inflamação na parte superficial do olho, que a gente chama de episclerite, podendo fazer inflamação dentro do olho como uveíte, e mesmo as chamadas vasculites retinianas, que podem levar o paciente à cegueira. Além disso, nós ainda temos as questões que são complicadores, que os próprios remédios podem provocar alterações na visão. Então, esse paciente lúpico, ele é sempre visto como um todo. O especialista, ele vai ser um gerente de manejo dessa doença, contando com o auxílio do oftalmologista, às vezes do pneumologista, por vezes do nefrologista, a depender dos órgãos acometidos. Mas os olhos, sim, podem ser e são muito comumente acometidos pela doença. Certo, doutor Gleidson, em relação a outras doenças, aí, quem tem lúpus, por exemplo, ela fica mais frágil, ou seja, ela tem que tomar ainda mais cuidado com a prevenção de outras doenças, porque pode ter um caso mais grave, como, por exemplo, a Covid-19 agora, uma pessoa que tem lúpus, ela pode ter aí um caso mais grave da doença, por exemplo? Sim, o que a gente já tem isso bastante documentado, que o paciente portador de uma doença autoimune, ele tem um sistema imunológico falho. Então, ele pode responder de uma forma muito complexa a determinadas doenças, como, por exemplo, o Covid. Então, o paciente, sobretudo o paciente com lúpus e que não está bem controlado, se ele adquire a Covid-19, ele pode ter manifestações mais graves da doença. Agora, uma vez que ele esteja bem controlado e com baixas doses de medicamentos, aí a gente pode ficar mais tranquilo no manejo de infecções como essa. A grande questão e o grande cuidado aqui é o cuidado nesse início de diagnóstico da doença para o manejo de complicações. Daí a importância do diagnóstico precoce. Quais são as articulações mais atingidas, doutor? O senhor mencionou agora há pouco que um dos sintomas, né, é justamente as dores nas juntas, né? Existe alguma parte do corpo que é mais sensível, que sofre mais com lúpus? De uma maneira em geral, a artrite lúpica, que a gente chama, ela acomete mãos. Então, geralmente, a gente vai ver mãos, joelhos, às vezes punhos e cotovelos, são as chamadas pequenas articulações, são as mais comumente acometidas nesse início da doença. Entretanto, a depender das medicações e do tempo de diagnóstico que esse paciente tem, ele pode evoluir com, por exemplo, coxoartrose, que é a artrose do quadril, ou problemas de coluna. Então, tudo está envolvido, Wilker, no diagnóstico precoce para você minimizar as lesões. Mas a artrite lúpica, caracteristicamente, é uma artrite de pequenas articulações. Mãos, punhos, cotovelos, joelhos. Certo. Doutor, e o lúpus ele pode se manifestar em pessoas de qualquer idade ou tem uma faixa etária aí que é mais frequente? Ele pode se manifestar em qualquer idade.
Entretanto, ele é muito mais comum em mulheres no seu período fértil, geralmente dos 15 até os 45 anos. É o período em que a gente observa um maior acometimento. As mulheres são muito mais acometidas por essa doença, e aí a gente acredita que tenha fatores hormonais envolvidos, alguns trabalhos já começam a demonstrar isso, que a mulher ela é acometida na proporção de 9 mulheres para cada homem acometido. Lembrar que, entretanto, os homens também podem ser acometidos de lúpus, e quando eles são, geralmente são mais graves. Mas o mais comum é a gente encontrar mulheres no seu período fértil, entre 15 e 45 anos. Então, só para a gente esclarecer, doutor, o lúpus não é uma doença contagiosa, né? Não, de forma alguma. Lúpus não é contagioso, você não adquire lúpus por estar em contato com outra pessoa. O lúpus é uma predisposição genética que, por alguns fatores ambientais, o seu próprio organismo desenvolve a doença. É por isso que ela é chamada de autoimune, ou seja, é o meu organismo que criou essa doença. Ela não é contagiosa de forma alguma. O paciente lúpico ele pode ter contato com outras pessoas, assim como outras pessoas podem ter contato, e recomendamos que tenham, porque esses pacientes sofrem muito. Então, não é contagioso, não passa e não pega. Importante a gente ter cuidado que no início do diagnóstico e do tratamento dessa doença, muitas vezes o paciente está numa fase que a gente chama de imunossuprimido. Então, o contato deve ser evitado para pessoas que estejam contaminadas com outras doenças que sejam contagiosas, porque aí ele pode ter uma manifestação mais grave, né, da infecção. Mas o paciente, por si só, ele não contamina ninguém, lúpus. Com certeza. Doutor Gleidson, agora, a pessoa, por exemplo, tem ali casos na família, né, de lúpus, ou seja, ela pode ter uma predisposição genética para a doença. O que ela deve fazer? Tem como fazer alguns exames para ela, de alguma forma, prevenir aí que a doença se manifeste? Bom, Marina, o que a gente sabe é que realmente a gente tem essa característica genética. Então, existem também alguns trabalhos na literatura que mostram que familiares de pacientes com lúpus têm uma maior predisposição a desenvolver a doença lúpica. Entretanto, a gente não colhe testes ou faz testes para poder dizer que você tem a maior predisposição ou não, porque são poucos os conhecidos os fatores ambientais que possam ser modificáveis. A característica genética, nós ainda não conseguimos fazer a modificação genética desse indivíduo. Então, o que a gente recomenda de uma maneira geral? São cuidados gerais de saúde. A saber, é proibido o cigarro, então pacientes que têm uma predisposição maior, é proibido o cigarro, evitar ao máximo a bebida alcoólica, se possível proibir a bebida alcoólica, a exposição solar com momentos de raio ultravioleta de alta intensidade, como por exemplo das 10 às 14 às 16 horas, a gente deve prescrever essa exposição solar, então o máximo possível. Usar filtro solar constantemente é outro fator importante, porque mesmo as luzes brancas de nossa casa, elas têm ultravioleta e nós estamos expostos à luz solar. Então, o uso do filtro solar é uma condição importantíssima para esses pacientes. Se possível, evitar transgressões orgânicas, como, por exemplo, alimentação desregrada, noites insones, isso tudo, se possível evitar, faz com que o organismo tenha uma qualidade melhor e faça com que eu evite essa transformação da característica genética em ativação de doença. Doutor, as pessoas com lúpus têm uma predisposição a desenvolver doenças renais? Sim, o próprio lúpus, por si só, ele acomete os rins numa patologia que a gente chama de nefrite lúpica. Se não bem diagnosticada e não tratada de forma adequada, isso pode levar o paciente à insuficiência renal e, por vezes, necessidade de terapia renal substitutiva, ou seja, hemodiálise ou diálise peritoneal e até mesmo, quando necessário, transplante renal. Então, sim, a doença lúpica acomete os rins de forma importante. É muito importante investigar os rins no lúpico. Certo. E como é que é feito o tratamento, doutor? Fala um pouquinho pra gente. É uma doença que tem cura ou ela é controlada apenas? Eu digo muito no consultório, Marina, que como eu não sei a causa da doença, eu não vou tratar efetivamente, vou curar a doença, porque eu não sei como é que ela surgiu. Então, na verdade, é uma doença que tem tratamento, que tem controle, que a gente vai conseguir ofertar ao nosso paciente
excelente qualidade de vida. Nos últimos 30 anos, aí, o tratamento do lúpus melhorou muito, não só com novas técnicas de diagnóstico, como novos medicamentos que surgiram no mercado, permitindo que esse paciente com doença lúpica tenha uma excelente qualidade de vida. Então, o tratamento vai depender das manifestações que esse indivíduo tem. Se o paciente tiver manifestações puramente cutâneas, a gente vai poder passar basicamente medicamentos tópicos e, a depender das apresentações, algumas medicações sistêmicas que são chamados imunossupressores. Se o paciente tiver manifestações orgânicas, e aí vai depender muito de quais órgãos estão acometidos pela doença. Por exemplo, eu preciso ser mais agressivo no nefrite lúpica, porque esse paciente pode evoluir para perda de função renal e ter necessidade de diálise. Eu preciso ser cuidadoso se ele está envolvendo pulmão. Então, vai depender muito das manifestações. De uma maneira geral, nós vamos utilizar drogas chamadas de imunossupressoras, que são drogas que refreiam o sistema imunológico da pessoa para que não possa continuar agredindo a si mesmo. Então, o que a gente quer é que o sistema imunológico das pessoas fique mais débil, mais lento, para não agredir a si mesmo. Eu acho que eu consegui esclarecer para você aí um pouquinho. A gravidez, ela é contraindicada para as pessoas, né, para as pacientes lúpicas? Excelente pergunta, Wilker. Houve um tempo no passado em que a gente contraindicava a gravidez em mulheres lúpicas. Lembrar que eu mostrei para vocês aí que as mulheres são as mais acometidas e geralmente na idade fértil. Então imagine você pegar uma mulher aí com seus 18, 20 anos, fazer diagnóstico e falar que ela não vai poder mais ter filhos. Isso já aconteceu no passado, isso não é mais uma realidade. No momento, o que nós temos hoje é o seguinte: pacientes com manifestação de doença lúpica em atividade, ou seja, a doença está muito ativa, nós realmente contraindicamos a gravidez, porque o risco para a mãe e para o bebê é muito alto por causa dos remédios. Entretanto, com a doença controlada, a gente vai poder permitir a gravidez. Eu falo muito que é uma gravidez aqui a 4 pessoas. É o pai, a mãe, o ginecologista ou obstetra e o reumatologista, porque os 4 precisam estar imbuídos para que não só o processo de gestação, como toda a gestação e o puerpério sejam acompanhados para que não haja nenhuma intercorrência. Eu falo muito que eu já tenho muitos filhos de lúpicas porque a gente consegue controlar bem, quando bem indicado, quando um momento bom, a gente permite a gestação dessas pacientes. Ah, que maravilha, que bom, né, vocês profissionais poderem proporcionar, né, a essas mulheres. Como o senhor disse, há um tempo atrás não era possível, era contraindicado. Doutor, o senhor falou sobre já a importância do diagnóstico precoce, sobre o tratamento. Agora, essas mulheres, elas realmente, as mulheres e os homens também, né, a quantidade é muito maior de mulheres. Esses pacientes, eles têm uma qualidade de vida realmente bacana? Qual que é um sintoma que realmente é difícil ali de tratar? Tem alguma dor que a pessoa acaba se convivendo com essa dor, por exemplo? De uma maneira em geral, não. De uma maneira em geral, quando o diagnóstico é feito de forma precoce, a gente consegue propor um tratamento, os pacientes evoluem super bem, com excelente qualidade de vida. Uma coisa que pega, obviamente, num país como o Brasil, que é rico de praias, nós temos aqui diversas cidades turísticas, essa exposição solar ela é minimizada nesse paciente lúpico. Então, talvez essa seja uma das grandes dificuldades em que eu recomendo fortemente que o meu paciente não tem exposição solar. Então, se ele vai para cidades de praia, camisa de filtro solar, evitar a exposição solar o máximo possível. Então, esse talvez seja um dos grandes senões no tratamento do lúpus. Mas, de uma maneira em geral, a gente consegue tratar super bem esse paciente com boa qualidade de vida com as drogas que a gente tem hoje disponíveis no mercado. A gente ainda precisa evoluir, tem muitas novas moléculas em pesquisa no país, no mundo inteiro, e acredito que no futuro a gente vai ter mais medicamentos, trazendo ainda mais qualidade de vida para esses nossos pacientes. Doutor, o senhor falou aí, né, sobre controlar a doença. Eu conheço 2 pessoas que têm lúpus e parece que elas vivem ciclos. Elas ficam muito tempo bem e depois ficam um período ali com uma dificuldade, sentindo muitas dores. Isso é o comum da doença? Ou é possível a pessoa viver a vida inteira ali controlando bem o lúpus?
As duas respostas são corretas, Wilker. Na verdade, o que acontece? A gente sabe que essa é uma doença cíclica. Então, realmente, ela tem períodos de atividade da doença e períodos de declínio da doença, em que a doença fica, que a gente chama de quiescente ou silente, e aí ela pode ficar anos dessa forma. Tudo que o reumatologista quer é que realmente essa seja a fase que perdure por toda a vida do paciente. Entretanto, alguns pacientes podem reativar a doença a despeito dos medicamentos em uso. Então, isso pode acontecer ciclicamente, sim. Agora, nós temos no consultório inúmeros pacientes que estão há anos super bem, sem dor, com excelente evolução clínica. Como nós temos alguns outros pacientes, em uma quantidade bem menor, que ele acaba oscilando a doença um pouquinho, a reativa. Daí a importância desse acompanhamento. E eu falo muito que quando a gente diagnostica um paciente lúpico, eu falo muito para os meus pacientes, que ele escolher um casamento com um reumatologista, porque esse é um casamento que ele é indissolúvel. Então, sempre vai ter que estar acompanhando, e o reumatologista, à medida que o tempo vai passando, ele vai percebendo e conhecendo melhor o seu paciente, e o próprio paciente, ele já chega para a gente e fala, doutor, tem alguma coisa errada. Eu não estou me sentindo tão bem. Você já começa a identificar a reativação da doença e é ainda mais rápido porque você consegue esfriar essa doença mais precocemente. Então, esse casamento entre o reumatologista e o paciente é essencial. Maravilha. Doutor, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pela entrevista, muito esclarecedora, viu? Tenho certeza que quem tem, né, a doença, quem conhece alguém aí que tem, com certeza tirou muitas dúvidas. Obrigada, viu? Obrigado, Marina. Obrigado, Wilker. É sempre um prazer poder estar aqui participando. Mais uma vez, um mês de divulgação, de esclarecimentos. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês. Tenham uma boa semana. Obrigada para o senhor também. Um grande abraço.